Meio ambiente e cidadania é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso resumo, da nossa revisão de hoje, que é outro tema muito cobrado na prova teórica do Detran. Eu já postei aqui no canal um vídeo completinho de todo o resumo, revisão com dicas e macetes de legislação, de direção defensiva, de mecânica básica e também de primeiros socorros. Então, se caso você tiver dúvida com qualquer um desses temas, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de cada um deles para que você possa estudar, revisar o conteúdo e ser aprovado na prova teórica ou, quem sabe, até gabaritar a prova. Então, ó, já deixa o seu joinha, já deixa o seu like, comenta aqui qual é o seu estado, qual é a sua cidade e vamos iniciar a nossa revisãozinha de meio ambiente e cidadania. E primeiro, pessoal, vamos começar falando dos órgãos. Esse tema é bem pouco cobrado, mas é importante nós sabermos que o CISNAMA é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. CISNAMA é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. É raro, mas ele pode perguntar, pode questionar o significado do CISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. Já o CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. E o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis. Algumas questões, então, primeiro ele pode perguntar, né? O órgão do governo federal responsável por determinar os limites de emissão de gases, fumaça e ruídos dos veículos automotores é o quê? É o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele é o órgão do governo federal responsável por determinar os limites de emissão de gases, fumaça e ruídos de veículos automotores. Outra questão que pode ser cobrada: grande parte dos problemas relacionados ao trânsito ocorre devido a alguns fatores. Lembrando que esses fatores eles estão sempre relacionados aos indivíduos. Por quê? São os indivíduos que usam os veículos, são os indivíduos que poluem o meio ambiente, são os indivíduos que fazem com que o sistema funcione. Então, sempre que falar de problemas, esses problemas vão estar relacionados a nós, aos indivíduos, aos usuários das vias. E nesse caso, né, relacionando à cidadania, que é a nossa falta de controle emocional do indivíduo, nesse caso, as normas e regulamentos. Tem duas questões muito parecidas, mas no slide próximo eu vou colocar para vocês as duas questões juntas, falando justamente, né, dessa falta de controle emocional do indivíduo e também do descaso às normas e regulamentos. Ele poderá questionar as fontes de poluição. Então, quais que são as fontes de poluição? São duas. Elas podem ser estacionárias, que são as fábricas e as indústrias, e elas podem ser móveis, que são todos os meios de transporte, o carro, a moto, o ônibus, o caminhão, enfim, qualquer veículo que se utilize de combustível para poder se movimentar, ele vai ser sim uma fonte de poluição móvel. Outra questão importante, e essa cai com bastante frequência, copiem aí a pergunta e a resposta. A pergunta diz assim: além dos órgãos especializados que se empenham na preservação do meio ambiente, também são responsáveis. Aqui, lembrem que a responsabilidade será de todos os usuários das vias. E quem que são esses usuários? Vão ser os motoristas, vão ser os pedestres e também os passageiros. Por quê? Em alguns momentos nós vamos ser motoristas, em alguns momentos nós vamos ser pedestres, em outros momentos nós seremos passageiros. Então, esses são os usuários das vias, os motoristas, os pedestres e também os passageiros. Então, todos os usuários das vias são sim responsáveis também pela preservação. Então, sempre que falar de quem é a responsabilidade
da preservação do meio ambiente, motoristas, pedestres e também passageiros. Gases poluentes, outra questão extremamente cobrada, e eu vou colocar para vocês aqui as duas questões que são muito cobradas. Primeiro, nós precisamos saber a escala de poluição. Em primeiríssimo lugar, nós vamos ter o diesel. Tanto isso, o diesel E500 quanto o diesel S10, eles são, sim, os mais poluentes, tá? Então, o diesel, em primeiríssimo lugar, ele é o mais poluente de todos. Em segundo lugar, nós vamos ter a gasolina. Seja ela comum ou ela aditivada, o teor de poluição será o mesmo. Então, sempre que falar em gasolina, é gasolina e pronto. Não é comum, não é aditivado, uma vez que as duas têm o mesmo teor de poluição. Então, em primeiríssimo, diesel, em segunda, gasolina. Em terceiro, nós vamos ter o álcool, tá? O álcool é o terceiro na nossa escalinha de poluição. O que eu preciso lembrar do álcool? Que nos veículos novos e bem regulados, ele se assemelha, né, à sua queima, a produção de poluição, ele é semelhante ao da gasolina. Os veículos novos e bem regulados se assemelha, é parecido ao da gasolina. Em quarto e último, menos poluente de todos, nós temos o GNV, que é o gás natural veicular. GNV, gás natural veicular. Atenção! Atenção muito nessa questão aqui, porque o GNV ele é o menos poluente, ok? Só que também ele é o menos utilizado, porque não existe um veículo que saia de fábrica com o GNV. O GNV é uma adaptação que é feita no veículo para que esse veículo possa se locomover utilizando o GNV, que é o gás natural veicular. Para colocar esse sistema, existe um valor agregado alto, tá? O valor do GNV em si é baixo, mas o valor agregado para fazer a instalação desse GNV, porque vai algumas peças diferentes ali, o tanque para armazenar, enfim, então ele acaba sendo um pouquinho caro, tá? Então, o GNV, que é o gás natural veicular, ele é sim o menos poluente, só que também fiquem atentos, porque ele será o menos utilizado entre todos. Então, aqui, pessoal, eu coloquei para vocês os gases que são emitidos por cada um. Então, é muito comum ele perguntar qual é o gás emitido pela queima do diesel. É a diazina, ou inverso. A diazina é resultante da queima do quê? Do diesel. Então, o diesel, quando ele queima, ele resulta no gás chamado diazina. A gasolina, tanto comum quanto aditivada, vai resultar o monóxido de carbono. O álcool, os aldeídos. E o gás natural, que é o menos poluente e menos utilizado, ele vai emitir o gás mesmo, não tem nenhum outro termo assim mais técnico. Aí tá sempre que falar do diesel, diazina, sempre que lembrarmos da gasolina, monóxido de carbono, e sempre que lembrarmos do álcool, aldeídos, que são os gases resultantes da queima destes combustíveis. O mais cobrado quase sempre é o diesel, que vem a diazina, ou a diazina, que é resultante do diesel. Então, não esqueça de anotar aí. E se você está gostando, não esquece de deixar o seu joinha e comentar aqui qual é a sua cidade, qual é o seu estado. Questões que vocês poderão encontrar na prova. Uma afirmação correta sobre o meio ambiente é dizemos que a agressão ao meio ambiente quando se altera o equilíbrio da natureza, como é o caso dos gases e da fumaça dos veículos que se misturam ao ar atmosférico. E preservar o meio ambiente é a obrigação de todos. Todo condutor deve contribuir para que o automóvel polua o menos possível. Por isso que é importante manter bem regulado,
fazer todas as revisões antecipadas, as revisões periódicas para evitar que ele polua além do que ele já polui. Possível o ar atmosférico e o meio ambiente. Assim, o condutor deve saber que, entre outros, é efeito da poluição atmosférica. Alterações no sistema nervoso central, sim. Quando você está exposto a um ambiente que tem, seja tanto a poluição do meio ambiente, a poluição pelos gases, quanto também a poluição sonora, um ambiente muito ruidoso, um ambiente muito barulhento, como é o caso dos centros das grandes cidades, vai existir sim alterações no sistema nervoso central, vai gerar irritabilidade, vai gerar ansiedade, entre outros. Então, sim, a poluição, tanto atmosférica quanto a poluição sonora, vai causar sim alterações no sistema nervoso central. Agora, pessoal, alguns não, dois mais precisamente, três palavras que podem cair na prova de vocês também relacionadas ao meio ambiente que vocês precisam saber. Primeiro, o que é o decibelímetro? Decibelímetro, ele não está no carro. O decibelímetro, ele é um aparelho que o agente, que o guarda de trânsito vai ter para fazer o quê? Medir o nível de ruídos emitidos pelos veículos. O decibelímetro é o aparelho que mede o nível de ruídos emitidos pelos veículos. Ele poderá questionar o catalisador. Aí sim, o catalisador, que é uma peça integrante do escapamento, que é a primeira, então tem um motor, a primeira peça que sai do motor para a parte do escapamento é o catalisador. O catalisador, ele vai catar, ele vai filtrar, ele vai diminuir a emissão de gases. Ele também poderá falar para vocês do tacógrafo, que é um registrador instantâneo de velocidade e tempo, que é para os veículos de transporte coletivo de passageiros, por exemplo. Então, decibelímetro é um aparelho que mede o nível de ruídos emitidos pelos veículos. O catalisador filtra os gases. E atenção, já que estamos falando do decibelímetro, nós precisamos lembrar dessa infração aqui que poderá ser cobrada na sua prova. Usar no veículo equipamento com som, volume alto, em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Isso aqui, pessoal, é uma infração grave. Qual que é a pontuação da infração grave? Anota, deixa aqui nos comentários. Qual que é a pontuação da infração grave? A penalidade multa e a medida administrativa, que é a retenção do veículo para a regularização. Então, infração grave, quantos pontos que é da infração grave? 5 pontos na infração grave, a penalidade de multa e a medida administrativa será a retenção do veículo para a regularização. Toda vez que tiver algo errado, algo faltando, algo para arrumar, vai gerar a retenção, que é uma medida administrativa. Todas as medidas administrativas começam com a letra R: retenção, remoção, recolhimento, realização, para que possa ser consertado, possa ser sanada essa irregularidade presente no veículo. Preservar, essa aqui a gente já viu, né, que é preservar o meio ambiente, que tanto a poluição atmosférica quanto a poluição sonora, ela vai causar alterações no sistema nervoso central, irritabilidade, entre muitos outros problemas. Aí, mais uma infração relacionada ao meio ambiente que poderá cair na sua prova: atirar nas vias públicas objetos ou substâncias de dentro do veículo é passível de multa e constitui uma infração. Nesse caso, é uma infração média.
Qual que é a pontuação da infração média? Deixa aqui embaixo nos comentários. Qual que é a pontuação da infração média? Que pode ser considerada irresponsável sobre o ponto de vista ambiental. Infração média, qual que é a pontuação? 4 pontos. E que pode ser considerado irresponsável sobre o ponto de vista ambiental. Outras questões que poderão cair aí na sua prova. Primeira delas, para promover a interação social é necessário ajuda mútua a fim de solucionar problemas de trânsito. Lembrando que tudo que ele estiver falando aqui de meio ambiente, tudo que ele estiver falando de cidadania, é o meio ambiente e a cidadania voltada para o trânsito. Não me esqueçam desse detalhe. Se vocês lembrarem que é o meio ambiente e a cidadania voltada para o trânsito, existem maiores possibilidades de vocês acertarem as questões justamente por estar relacionado com o meio ambiente e cidadania, mas voltado para o trânsito. Agora sim, ó, os problemas causados pela relação trânsito e meio ambiente, quais que são? Poluição, em primeiríssimo lugar, erosão e agressões contra o meio ambiente. Poluição, erosão e agressões contra o meio ambiente. Os riscos e os perigos a que estão sujeitos os usuários do trânsito estão relacionados com o veículo, o condutor, as vias, o ambiente e o comportamento das pessoas. Quem que dirige o veículo? As pessoas. Quem que são os condutores? As pessoas. Quem que utiliza as vias? As pessoas. Quem utiliza o meio ambiente? As pessoas. E é o comportamento dessas pessoas que causam riscos e muitos perigos no trânsito. A educação para o trânsito é um direito de todos e tem por finalidade primordial. O que significa primordial? É o que vem primeiro, o mais importante. Educar o comportamento dos condutores e pedestres para que haja respeito e cidadania no trânsito. Lembre-se que é tudo que está relacionado ao trânsito. Então, educar o comportamento dos condutores e pedestres para que haja respeito e cidadania no trânsito. Um motorista educado que pratica comportamentos humanos e adequados no trânsito, cuidem, pessoal, porque é tudo que está relacionado com o trânsito. Nesse caso, vai ser fazer uso da comunicação amigável, ser gentil, avisar, ajudar. Então, o motorista que é educado, que é humano, que tem um comportamento positivo, ele vai fazer uso da comunicação amigável, ele vai avisar e ajudar. Ser cidadão no trânsito é, novamente, está relacionado com o trânsito. Então, ser tolerantes com os defeitos alheios e priorizar sempre o aspecto segurança. Ser tolerantes com os defeitos alheios e priorizar sempre o aspecto segurança. Fatores que contribuem, aqui já notem que é o fator que contribui para um trânsito violento. Se é um fator que contribui para um trânsito violento, esse fator ele vai ser o quê? Negativo. E esse fator negativo será a falta de controle emocional do condutor e o mau uso do veículo que nós já vimos em questão anterior. Atitude, agora sim, ó, atitude que você deve incorporar ao modo de dirigir. Aqui ele já está falando de uma atitude positiva, algo bom que você deve fazer, que é
ao invés de acelerar quando o motorista pede passagem, diminua a velocidade e deixe-o passar. Então, ao invés de acelerar, né, caso o motorista peça passagem, diminua a tua velocidade, diminua a tua marcha e deixe esse motorista que passe. Então, ao invés de acelerar, quando o motorista pede passagem, diminua a velocidade e, ó, deixa ele passar. O censo de 2000 apurou que 81,2% da população brasileira vive aonde? Nas cidades. Esse fato tem contribuído para, bom, esses 81% da população, eles vão precisar trabalhar, se deslocar para o trabalho, se deslocar para a escola, para a universidade, para estudar, enfim. Eles vão precisar se deslocar para o seu momento de lazer e eles vão se deslocar, se locomover como? Através do carro, da moto, do ônibus, do carro do aplicativo, entre outros. Só que todos esses meios, eles vão fazer o quê? Eles vão poluir o meio ambiente. Então, vai ser piorar a poluição atmosférica, pois, entre outras coisas, usamos cada vez mais veículos motorizados no transporte de passageiros e cargas. Piorar a poluição atmosférica, pois, entre outras coisas, usamos cada vez mais veículos motorizados no transporte de passageiros e cargas. E aí vai usar aqueles combustíveis lá. Em primeiríssimo lugar, o diesel, que é o mais poluente. Em segundo, a gasolina, tanto comum quanto aditivada, que a poluição é a mesma. Em terceiro, o álcool, que nos veículos novos e bem regulados, a queima e emissão de poluentes é parecida, é semelhante com a gasolina. E em terceiro e último, menos poluente, também menos utilizado, que é o GNV, que é o gás natural veicular. É dever de todo motorista colaborar. Se ele está falando em colaborar, são atitudes para preservar o meio ambiente, ok? Só que, ó, a atitude que contribui para quê? Para aumentar a poluição. Se vai aumentar a poluição, é uma atitude negativa. Que atitude negativa seria essa? Despejar óleo usado de motor nas sarjetas das vias públicas. Lembrando que esse óleo, ele tem um destino correto, tá? Não é só despejar aí em qualquer lugar, não. Ele tem um local específico que vai ser dado o destino correto até a reutilização desse material para outros fins. Há algumas décadas que a preservação do meio ambiente passou a fazer parte das nossas preocupações. Sensível a essas preocupações, o atual Código de Trânsito Brasileiro prevê medidas para a melhoria das condições ambientais. Dentre elas, cita-se a fiscalização e a redução dos níveis de poluição atmosférica e sonora provenientes dos veículos. A fiscalização e a redução dos níveis de poluição atmosférica e sonora provenientes dos veículos. Atualmente, graças à intensa propaganda, para muitas pessoas, a aquisição de um veículo transformou-se em promessa de sucesso e felicidade. Ou seja, vou comprar um carro, vou comprar uma moto, vou ser a pessoa mais feliz do mundo. É essa a propaganda que é feita hoje. Só que adquirir um carro, uma moto, qualquer veículo, vai ter um custo social. Quanto mais pessoas adquirindo veículos, são mais pessoas que estão utilizando o veículo, estão utilizando o combustível. E o impacto direto nisso, tanto na produção desse veículo, quanto na utilização desse veículo, quanto lá no final, para descartar esse veículo, vai ser o impacto provocado sobre o meio ambiente. Ou seja, é do meio ambiente que vão tirar
os materiais para fabricar esse veículo, é do meio ambiente que vai tirar o combustível para esse veículo poder se locomover. E lá no final da sua vida útil, quando ele não servir mais para sua locomoção, vai ser no meio ambiente que novamente esse veículo vai ser descartado. Então, notem que desde a construção, utilização e o descarte de todos os veículos, o impacto é provocado diretamente sobre o nosso meio ambiente. São alguns dos problemas causados pela relação trânsito e meio ambiente. Como nós já vimos essa questão anterior também, a poluição e agressões contra o meio ambiente. Poluição e agressões contra o meio ambiente. Em relação ao meio ambiente, considere. Então, aqui nós temos número romano 1, que é representado por um risquinho, número romano 2, que é representado por 2 risquinhos, e o número 3, que é representado por 3 risquinhos. E ele quer o quê? Ele quer o correto. Tá. 1. Entulhos devem ser transportados para locais próprios. Não se deve jogar entulhos nas vias e suas margens? Com certeza, não se deve. Senão vai causar enchente, vai entupir bueiro, enfim, vai causar muitos problemas. Então, sim, número 1 está correto. Então, sabendo disso, vocês já vão considerar a alternativa que tem a presença do número romano 1. 2. Em caso de acidente com transporte de produtos perigosos, seja químicas, inflamáveis ou tóxicos, deve-se procurar isolar a área e impedir que atinjam rios, mananciais e a flora? Sim, com certeza. Então, ó, risquinho romano 2 também está certo. Então, um risquinho, 2 risquinhos que equivale ao 2. E 3, o espaço público é de todos, com certeza. Portanto, cada cidadão deve fazer a sua parte, mantendo limpo e conservado. Então, o risquinho 3 também está correto. Então, para essa questão, estão corretos risquinho 1, vírgula 2 risquinhos e vírgula 3 risquinhos. Então, os 3 números romanos estão corretos. Realizar eficiente manutenção preventiva do veículo faz parte da direção segura, bem como contribui com o quê? Preservação do meio ambiente. Assim, o condutor deve saber que um dos poluentes expelidos pelos canos de escapamento dos automóveis é a fuligem. O que é a fuligem? É aquela fumaça preta, sobretudo dos veículos movidos a diesel. O que é essa fumaça? O que essa fuligem causa em nós, seres humanos? Ele pode agravar quadros alérgicos de asma. Mas daí, será que somos só nós seres humanos, que somos prejudicados por essa fuligem? Não, não somos. Olha a segunda questão. O material particulado, fumaça, poeira e a fuligem, provenientes, sobretudo, dos veículos movidos a diesel, que resulta na diazina. Então, o que elas vão causar? Causa inúmeros problemas físicos aos seres humanos, que nós já vimos, né? Agravar quadros alérgicos de asma e também danos à estrutura e fachadas de edifícios, contribuindo para a deterioração do patrimônio histórico e cultural de muitas cidades. Ou seja, essa fuligem, essa fumaça, essa poeira em nós, seres humanos, pode agravar quadros alérgicos de asma e nas estruturas, né? Nas estruturas, também nas fachadas de edifícios, a deterioração do patrimônio histórico e cultural de muitas cidades. Em relação ao trânsito, colaborar com a preservação do meio ambiente faz parte da direção defensiva. A poluição ambiental é um dos principais problemas que o uso crescente do automóvel traz à sociedade. Lembra que eu comentei com vocês
quando ele é construído, quando ele é utilizado, quando é dado um destino final, tudo isso vai diretamente afetar o quê? O meio ambiente e vai causar sim a poluição. Todo condutor deve saber que é fator contribuinte para o aumento da poluição. O que vai contribuir para o aumento da poluição? Gastar mais combustível. E como que gasta mais combustível? Existem duas situações: reduzir constantemente a marcha e também transitar com excesso de peso, com excesso de carga. Reduzir constantemente a marcha e transitar com excesso de peso, com excesso de carga, que é o que a segunda questão fala. Qual das situações abaixo contribui para o aumento da poluição? Transitar com excesso de peso. Então, o aumento da poluição está diretamente ligada a reduzir constantemente a marcha, porque vai precisar de mais força, mais combustível, queimando mais combustível tem mais poluição. Transitar com excesso de peso, vai precisar de uma marcha mais pesada, quanto mais pesada a marcha, mais combustível ele queima, quanto mais combustível ele queimar, maior será a poluição. Então, reduzir constantemente a marcha, transitar com excesso de peso, vai consumir mais combustível e automaticamente aumentar a poluição ambiental ou aumentar a poluição atmosférica. O órgão do governo federal responsável por determinar limites de emissão de gases, fumaça e ruídos dos veículos automotores é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ou seja, o CONAMA. Contribui para a preservação do meio ambiente. Se contribui para a preservação, é algo positivo, que é a manutenção preventiva dos veículos. Veículos automotores, ao final da sua vida útil, criam sérios problemas ao meio ambiente. Uma solução viável e que ajuda a minimizar esses problemas é destinar componentes como pneus, óleos lubrificantes, peças metálicas e plásticas para a reciclagem. Então, vejam que ele causa problema lá no começo, quando ele é fabricado, quando ele é utilizado, e ao final da sua vida útil também eles criam problemas. Portanto, é importante para minimizar. Minimizar é diminuir. Diminuir esse problema. De que maneira? Destinar componentes como pneus, óleos lubrificantes, peças metálicas e plásticas para a reciclagem, ou seja, dar um destino final correto a esses itens aí para diminuir, para amenizar a poluição. Uma afirmação correta sobre o meio ambiente é: dizemos que a agressão ao meio ambiente quando se altera o equilíbrio da natureza, como é o caso dos gases e da fumaça dos veículos que se misturam ao ar atmosférico. Então, ele não é mais um ar puro porque teve a mistura, né, desses gases que são emitidos pelos veículos automotores. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, para garantir a cidadania, o Sistema Nacional de Trânsito prioriza as ações de defesa da vida, incluindo neste grande objetivo a preservação da saúde e do meio ambiente relacionado ao trânsito. Um dos principais objetivos da Política Nacional de Trânsito é promover o exercício da cidadania. Para isso, se concretizar, propõe-se, dentre outras medidas, a ampla participação da sociedade na discussão dos problemas e das soluções de assuntos relacionados ao trânsito. Então, a preservação da saúde e do meio ambiente e a ampla participação da sociedade na discussão dos problemas e das soluções de assuntos relacionados ao trânsito.
Agora vamos falar um pouquinho sobre cidadania. Então, primeiro, o que significa o termo cidadania? É um conjunto de direitos e deveres individuais e coletivos. Cidadania é um conjunto de direitos e deveres individuais e coletivos. Fatores que interferem no trânsito humano e seguro são falta de controle emocional do indivíduo, mau uso dos veículos e a supervalorização da máquina, ou seja, dar um valor além do que aquele valor real que aquele item possui. Então, fatores que interferem no trânsito humano e seguro são falta de controle emocional do indivíduo, o mau uso dos veículos e a supervalorização da máquina. Prioridade é a defesa da vida. Lembrem-se, sempre que falarmos no trânsito, sempre que falarmos em direção defensiva, sempre que falarmos em direção, tudo, pessoal, prioridade é a defesa da vida. Ser tolerante, amigável, avisar e ajudar. Ser cidadão é cumprir com seus direitos e deveres individuais e coletivos. Tem momentos que serão direitos individuais, tem momentos que serão direitos coletivos. Então, nós temos que cumprir com o nosso papel. E a educação para o trânsito é um direito de todos e dever prioritário dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, do SNT, Sistema Nacional de Trânsito. A educação para o trânsito é um direito de todos e dever prioritário dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, SNT. Aqui, pessoal, como eu prometi para vocês, eu juntei as duas questões que irá falar do nosso comportamento humano. Então, primeiro, a falta de controle emocional do condutor e o mau uso do veículo. Ou então, a falta de controle emocional do indivíduo e o descaso às normas e regulamentos. Então, os fatores que contribuem para o trânsito violento, propenso a sinistros, ou mesmo os problemas relacionados ao trânsito estão diretamente ligados ao nosso comportamento, ou seja, pela falta de controle emocional do condutor e o mau uso do veículo, e também a falta de controle emocional do indivíduo e o descaso às normas e organizar, participar de ações comunitárias, aprender cuidados específicos, tais como primeiros socorros, praticar a direção defensiva, envolver-se na defesa e preservação do meio ambiente são formas de exercer a cidadania. E diante da relação ser humano, meio ambiente, veículo, pode-se afirmar que lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Considere a seguinte situação. Então, aqui ele vai contar uma historinha para nós que diz assim: o veículo sobe a Rua das Rosas e, para aproveitar a mudança do semáforo, acelera para entrar na Rua das Hortênsias, quase atropelando uma mulher. Então, aqui já temos o primeiro problema. E seu filho, que tentava atravessar a rua. Ao perceber uma tentativa de reclamação das quase vítimas, o motorista acelera gritando palavrões. Olha que situação. Ele quase atropelou as duas pessoas e ele ainda acelerou gritando palavrões. A situação descrita demonstra, principalmente, que alguns condutores agem por impulso, desconsiderando as outras pessoas. Agem por impulso, desconsiderando as outras pessoas. Partículas sólidas
poeira e fuligem formam o agente poluidor popularmente conhecido como fumaça preta, que nós já vimos. Pode causar sérias doenças respiratórias, que nós já vimos, além, né, de causar a deterioração do patrimônio histórico e cultural de muitas cidades. Agora ele quer saber, essa fumaça é liberada em maior quantidade por quê? Sempre que ele perguntar da fumaça preta, lembrem dos veículos maiores, dos veículos mais pesados. Quais são esses veículos? Os caminhões e ônibus, principalmente desregulados, que usam óleo diesel como combustível. Caminhões e ônibus desregulados que usam óleo diesel como combustível. A poluição atmosférica provocada pelos veículos automotores tem sido motivo de grande preocupação, não somente para o poder público, mas também para a população como um todo. Sobre os combustíveis, lembra que nós vimos lá no comecinho a nossa escala de poluição? Agora ele quer saber. Vamos colocar em prática aquela escalinha que nós aprendemos lá. 1. A substituição da gasolina e do diesel pelo gás natural nas frotas de táxis e ônibus urbanos pode ser considerada uma medida eficiente para diminuir a poluição? Sim, uma vez que o gás natural ele é o menos poluente de todos e o diesel e a gasolina são os mais poluentes. Então, ó, temos o número romano 1 aqui, que é um risquinho, e ele está correto. O 2 diz que o diesel é o menos poluente, não é. Quem que é o menos poluente? Deixa aqui embaixo nos comentários que nós vimos. Quem que é o menos poluente? Não é o GNV, que é o gás natural veicular? Então já descarta porque essa aqui está errada. E 3, risquinho 3, diz que nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes pela gasolina e pelo álcool são semelhantes, sim. Então, estão corretos risquinho 1 e risquinho 3. 1 e 3 estão corretos. Outra questão também falando dos combustíveis. Também ele vai dar para nós, só que agora são 4 números romanos. E estão corretos o 1 e o 2, que diz que a gasolina e o diesel são os principais agentes poluidores do ar atmosférico, sobretudo nas grandes cidades, sim, eles são os dois principais, os dois primeiros mais poluentes. Ele também fala no 2 que o metanol adicionado ao álcool aumenta o teor de poluição do ar atmosférico, sim. O metanol adicionado ao álcool, ele vai sim aumentar a poluição atmosférica. No 3, ele fala que o gás natural é considerado um combustível alternativo, que apesar de ser renovável, que é verdade, ele é muito poluente. Será que ele é muito poluente? Não. Ele é o menos poluente de todos. O mais poluente de todos é o diesel. O menos poluente de todos é o GNV. E no 4, ele fala assim: no Brasil, graças às campanhas para a melhoria do meio ambiente, os combustíveis alternativos já são utilizados maciçamente em mais de 90% da frota nacional. Não tem como. Se tiver presente no máximo uns 15%, vai ser muito. Então, a 4 também está errada. Então, risquinho 1 e risquinho 2 são as alternativas corretas. Preservar, essa aqui a gente já viu também, né, que preservar o meio ambiente é uma obrigação de todos e que a poluição, ela vai causar alterações no sistema nervoso central. E também vimos, né, que os gases poluidores, que é o dióxido de enxofre, que está presente na combustão do óleo diesel. Então, além da diazina, na queima do óleo diesel, nós vamos ter também o dióxido de enxofre. Então, óleo diesel, diazina e também o dióxido de enxofre. Aquela questão que eu falei para vocês lá do tacógrafo, lembra?
O registrador instantâneo, inalterável, de velocidade e tempo, ou seja, o tacógrafo, é equipamento obrigatório para os veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares. E usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN, já vimos também, é uma infração grave, penalidade e multa, e a medida administrativa que é a retenção do veículo para regularização. Aqui, pessoal, eu juntei as duas questões que são muito parecidas. Atirar nas vias públicas ou atirar do veículo objetos ou substâncias de dentro do veículo. Então, atirar na via objetos ou substâncias de dentro do veículo, ou atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias, em ambas é uma infração média. Vocês já responderam que é 4 pontos. Ele pode falar apenas que a penalidade de multa, como ele pode falar que pode ser considerado irresponsável sob o ponto de vista ambiental. Então, sempre que ele falar atirar do veículo, abandonar na via objetos ou substâncias, lembre-se em primeiríssimo lugar que é uma infração média. Pode ser considerado irresponsável sob o ponto de vista ambiental ou apenas infração média e a penalidade será a multa. Tá, então, pessoal, uma super revisão dos conteúdos mais cobrados no tema de meio ambiente e cidadania. Reforço, não tem todo o conteúdo, é uma revisão, é um resumo das questões do conteúdo mais cobrado, mais abordado, para você poder estudar, para você poder revisar e se dar bem na sua prova teórica, será aprovado ou quem sabe até gabaritar a sua prova. Gratidão pela companhia de todos. Não esqueça, se você chegou até aqui, você gostou, você entendeu, não sai desse vídeo sem se inscrever, deixar o teu joinha, o teu like e comentar aqui qual é a sua cidade, qual é o seu estado. E ó, não esqueçam, se ninguém acredita em vocês, eu acredito. E além de acreditar, eu estou sempre orando pela vida de todas as pessoas que passarem aqui por esse canal. Então, não desistam. Se caso, porventura, você já fez algum exame, você não conseguiu obter a aprovação, se esforça mais um pouquinho, revisa os conteúdos principais que mais caem, que é a legislação, que é a direção defensiva, que eu tenho certeza que na próxima vai ser sucesso, vai ser benção. Gratidão a todos pela companhia, gratidão enorme pelo carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui no canal. Sucesso, bênçãos e conquistas para a vida de vocês.